Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Quinta-feira, 31 de janeiro, acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou 2 projetos de lei que impõem restrições à publicidade de alimentos dirigida a crianças. E ainda, as notícias paralímpicas. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. A obesidade infantil é motivo de preocupação para pais e especialistas. Para tentar diminuir o problema, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou 2 projetos de lei que impõem restrições à publicidade de alimentos dirigida a crianças. Quando o assunto é a publicidade vinculada à alimentação, os pais se preocupam. A gente, inclusive, restringe canais que passem as propagandas. É só o brinquedo que é o atrativo. E o lanche, ou o que veio junto, acaba ficando. No Brasil, 1 a cada 3 crianças entre 5 e 9 anos está com o peso acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, de acordo com o último levantamento feito pelo IBGE. A obesidade pode trazer problemas precoces de saúde, de acordo com especialistas. Você começa a ter possibilidade de muito cedo já desenvolver problemas cardíacos, você pode infartar mais cedo, você pode ter um acidente vascular cerebral. Para tentar combater a obesidade na infância, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou 2 projetos de lei que regulamentam a publicidade infantil de alimentos. Além de se utilizar da inexperiência e vulnerabilidade da criança, isso estimula o crescimento da taxa de obesidade infantil, que hoje no Brasil pode ser considerado uma epidemia. Além de proibir a venda de alimentos com alto teor de açúcar, gordura e sódio, os 2 projetos de lei impedem a veiculação de publicidade com esse tipo de comida voltada para as crianças. Celebridades e personagens infantis também não poderão ser mais utilizados na veiculação de propagandas deste tipo. A multa para quem descumprir a decisão pode chegar a mais de 7 milhões de reais. Os projetos de lei ainda precisam ser sancionados pelo governador Geraldo Alckmin. Esta médica adverte: a regulamentação é importante, mas há outros fatores que também podem influenciar na educação alimentar das crianças. É importante considerarmos a influência da escola, a influência dos pais, dos hábitos alimentares, né? Então não adianta a gente focar na mudança do comportamento alimentar da criança se ele não tiver uma mudança de comportamento por parte dos pais. Enquanto a bola rola no gramado, 112 câmeras estão de olho em tudo. Se for preciso, há 3 centros médicos com 12 macas cada, 4 saídas para ambulância e 6 túneis em cada galeria da arquibancada. Você tem bastante vias de saída, você tem saídas de emergência, você tem orientadores de público que conhecem essa praça desportiva, é um exemplo aqui. Com essa estrutura, o estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, foi aprovado no quesito segurança pelo Comitê Olímpico Internacional. A tecnologia é uma aliada e pode ser usada como uma ferramenta para evitar tragédias. Pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul desenvolveram um software capaz de simular a retirada das pessoas em locais de grande aglomeração. Foram feitas 2 simulações no Engenhão com 46 mil pessoas. Na primeira, todas sabem onde estão as saídas de emergência e deixam o estádio em 6 minutos e meio. Na segunda, uma das saídas está fechada. O programa traça outra rota e a retirada das pessoas acontece em 7 minutos. O software é capaz de recriar diversas situações. Posso fazer pessoas em situação de pânico. Qual é a diferença de uma saída cotidiana para uma saída em situação de pânico? Em situação de pânico, as pessoas vão tender a se aglomerar mais, as velocidades vão ser mais altas, o cara talvez tente correr. Então, esse tipo de parâmetro eu consigo colocar dentro do simulador. A gente desenvolve a ferramenta que deve ser usada pelos caras que entendem de segurança. Hora das notícias paralímpicas. Olá, bom dia. O Brasil terá em São Paulo um centro de treinamento para o esporte paralímpico. O lançamento do projeto, na última sexta-feira, reuniu no Palácio dos Bandeirantes a presidenta da República, Dilma Rousseff, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo,
e o vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado. O CT terá instalações esportivas para treinamentos, competições e intercâmbio de atletas e seleções em 14 modalidades. Um grande avanço para o esporte paralímpico brasileiro, que tem como meta ficar entre os 5 primeiros no quadro de medalhas nos Jogos de 2016. Um ótimo dia para você e até semana que vem com mais notícias paralímpicas. O Maranhão, um dos estados mais pobres do país, apresenta também os piores índices educacionais. Agora, os maranhenses estão sendo convocados para mudar a situação. No Maranhão, a área educacional apresenta problemas crônicos. Na capital, o calendário escolar de 2012 da rede municipal só será concluído nesta sexta-feira, 25 de janeiro. Greve de professores e demora na reforma das escolas fizeram com que o ano letivo tivesse 5 meses de atraso. No interior do estado, a situação também é preocupante. Quase 60% das escolas avaliadas pelo IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, não atingiram a meta ou estão com a nota abaixo do valor de referência. De acordo com o MEC, dos 10 municípios brasileiros com os piores índices educacionais, 7 são do Maranhão. Na zona rural do município de Arari, nós temos 11 prédios entre aspas, que não tem nenhuma dignidade para se forjar a educação e seus saberes, tanto do ponto de vista do alunado quanto do ponto de vista dos profissionais que vão para lá facilitar a educação. Bom Jardim está precisando de ajuda, sem contar nas escolas que estão rachadas, né, que a gente vai ter que alugar casas para poder dar aula, até reformar essas escolas ou derrubar e fazer outras, porque tem algumas que não dá para reformar, só vai demolindo. Para tentar reverter esse quadro, representantes dos 217 municípios maranhenses participaram deste seminário de cooperação. O Maranhão é o pior indicador do Brasil, então a gente tem que tratar no conjunto, tem que tratar a todos. Então, é esse pacto que nós estamos propondo, chamando os prefeitos, secretários de educação, a comunidade escolar, a sociedade como um todo, e principalmente a família, para que venham participar e que nos ajude a reverter essa situação. Antena parabólica, aparelho de som, câmera de vigilância e alarme. Então, vamos revisar os sinais? Antena parabólica, aparelho de som, câmera de vigilância e alarme. Artistas negros vão receber incentivos de cerca de 10 milhões de reais neste ano. Editais do Ministério da Cultura permitem apoio a projetos de cinema, dança, literatura, música e artes visuais. Com o grafite, Diego aprendeu a expressar ideias, a preencher espaços. Na arte de rua, ele valoriza as raízes africanas. Diego queria divulgar seu trabalho, mas falta apoio. Ele diz que esse é um problema comum, reforçado pelo preconceito. Eu pego bastante trampo comercial e no momento eu gosto de marcar um encontro para poder ver o trampo e às vezes a pessoa me vê e desacredita, não bota força em mim não. Para ampliar o apoio às atividades culturais da população negra, o Ministério da Cultura lançou 5 editais que vão distribuir cerca de 10 milhões de reais em 10 categorias. Podem se inscrever artistas que se declararem negros de acordo com critérios do IBGE. Os organizadores dizem que os editais seguem o que determina o Estatuto da Igualdade Racial e contribuem para valorizar a diversidade cultural brasileira. Porque para a gente poder promover a igualdade num país tão desigual como o nosso, nós temos que tratar os desiguais de maneira desigual. Você não pode achar que vai eliminar a desigualdade tratando todo mundo por igual. Os editais vão garantir recursos para projetos de filmes de curta-metragem, dança, música, teatro, artes visuais, literatura e implantação de pontos de leitura.
Quem faz cultura forma opinião, educa, diverte, entretém. Então a cultura ela traz uma gama de possibilidades de mudança de comportamento. E através da cultura a gente pode aprender a ser mais iguais, a respeitar mais a diferença. Então, com certeza, a cultura é um canal absolutamente estratégico para fazer o enfrentamento da discriminação e do racismo. O Jornal Visual termina aqui. Obrigado pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.